Alô, alô, HG, chegou a partir de agora, véspera de feriado, muita gente em clima de... É uma quinta-feira com cara de sexta-feira. Muita gente vai emendar esse feriadão e que beleza, hein? Obviamente que vai emendar, né? Tem gente que já, ó, quinta-feira já se mandou, já meteu sebo nas canelas, vai pro interior, vai pro litoral. Mas quem tá em casa, quem tá ligado no Brasil, gente, não fica sem a informação e sem a notícia. A partir de agora, então, as principais notícias de Belo Horizonte, região metropolitana e de todo o estado de Minas Gerais. E no programa de hoje, nós vamos mostrar a insegurança vivida pelos moradores do bairro Anchieta, Zona Nobre de Belo Horizonte. Há uns 3 anos fui alugar um apartamento lá, o próprio dono do imóvel disse, aqui você tem que ter cuidado. Ai, ai, ai. Tem ainda a atualização daquela história triste de uma criança de 6 anos que foi a única sobrevivente de uma família envolvida em um acidente. Isso aconteceu no Triângulo Mineiro e nós mostramos aqui. Mais informações do caso, você vê na tela da Band. E se você tem algum problema, uma denúncia, algum problema aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, 997-727663, tá aqui o número, manda pra cá e se puder tirar uma foto, fazer um vídeo do problema, dividir com os demais, manda pra gente que a gente te ajuda a resolver, ok? 997-727663. Simbora pra mais uma edição do Brasil, gente, de agora até às 5 da tarde, muita informação. Lembrando que a partir de amanhã, volta ao horário político, o programa começando 4h15 e seguindo até às 5h15 da tarde, ok? Moradores do bairro Anchieta, bairro nobre, inclusive aqui da região centro-sul da capital, reclamam da falta de segurança. Apesar da polícia dizer que os índices de violência no local são até bons, nas ruas nossa equipe encontrou relatos de assaltos. E os criminosos estão cada vez mais audaciosos. Eles não têm medo nem mesmo de invadir prédios para roubar apartamentos, mesmo com circuito interno de vídeo. Veja aí. As imagens do circuito interno mostram a ação de um homem saindo de um prédio com 2 televisões em uma sacola. Era mais um caso de arrombamento no bairro Anchieta, região centro-sul de Belo Horizonte. O crime aconteceu na semana passada. A vítima, que não quer ser identificada, levou um susto quando entrou no apartamento. Cheguei aqui, estava tudo revirado, então assim, invadiu nossa privacidade, nossa casa, assim, a sensação é horrível. Não é nem tanto pelo material, né, mas é mais mesmo pela insegurança que a gente sente, pela impotência mesmo. São vários exemplos de furtos e roubos na região. Neste outro vídeo, o suspeito entra sem dificuldades no prédio, anda com tranquilidade na parte interna do condomínio e acaba levando um quadro. Eles têm certeza da impunidade, entendeu? Eles voltam aqui com a cara de pau, rouba, não pode ter câmera, pode ter o que for, que eles não estão nem aí. O Roberlandes é taxista na região há 27 anos, convive com a insegurança. Nas madrugadas está tendo muito assalto nas regiões aqui. Principalmente ponto de táxi, motoristas de táxi, colegas da gente, já foram assaltados várias vezes. Passa motoqueiro, dupla de motoqueiro, encosta a moto, desce, enquadra a pessoa com a arma em punho e leva tudo dele. Apesar das ocorrências e das reclamações dos moradores, a polícia garante que houve redução dos crimes aqui no bairro Anchieta. Destacou também que geralmente os furtos e roubos são praticados por um mesmo grupo de suspeitos. A gente tem acompanhado e colocado nossa equipe de inteligência na identificação desses autores. Para ajudar na redução da criminalidade, a polícia passa algumas orientações para os moradores. Quando acontece em condomínios, é interessante você orientar o seu porteiro a não deixar ninguém desconhecido entrar, identificar mesmo que seja de concessionárias de prestação de serviço, de energia, luz ou entrega, qualquer objeto que ele deixa dentro do veículo chama muita atenção. Às vezes não tem valor nenhum aquele objeto para ele, mas vai chamar a atenção do infrator e levá-lo a arrombar o veículo dele. A região Centro-Sul, eu já fui presenteado uma vez lá no Caiçara e outra veve lá na Rua Outono. Na Rua Outono, eu já falei aqui umas 200 vezes, que é uma esculhambação o número de carros que são arrombados ali na Outono. Agora, no Anchieta, é um problema frequente
Contei aqui antes da matéria entrar que fui alugar um imóvel lá um tempo atrás e o próprio dono do imóvel me disse, olha, aqui você tem que ter só cuidado quando você chegar à noite. Falei, ih, tô fora, neném. Ainda bem que ele falou, porque aí eu nem segui na negociação. Agora, eu não acredito que os números de assaltos, que esse número tenha caído. O que eu acredito é que eles continuam acontecendo em profusão, porém, muita gente, quando os roubos são, roubam um celular, arrombam um carro, as pessoas não fazem boletim de ocorrência. E, ó, quer saber? Eu vou fazer a minha culpa. Eu fiz em um dos roubos só, os arrombamentos. Uma vez no Caiçara eu fiz, aliás, uma burocracia para fazer um boletim de ocorrência, um negócio bizarro, que eu procurei a delegacia da Pedro II ali, não quiseram fazer, me empurraram lá pro meio do inferno e vim fazer aqui perto do Gutierrez. Agora, no Anchieta eu não acredito que tenha reduzido o número de roubos, mas sim há eu não sei se desinteresse, baseado na burocracia que existe para fazer o boletim de ocorrência, as pessoas do Anchieta desistem de fazer o boletim de ocorrência e aí a estatística no bairro cai. Então o que a gente pode falar para os moradores do bairro é que independentemente do volume do que foi roubado, é importante que vocês façam um boletim de ocorrência, porque isso vai mostrando que a estatística vai subindo e, consequentemente, a polícia pode trazer mais segurança para o bairro. Querer empurrar isso aí, esquecer, deixa quieto, vamos melhorar a segurança do prédio, mas não vamos fazer boletim de ocorrência, isso não ajuda em nada aos moradores do bairro e nem à polícia, para que possa ter um cuidado melhor, maior com o bairro Anchieta. A polícia prendeu um homem com drogas e explosivos em Betim, na região metropolitana da capital. Deixa eu partir para a redação agora. A Luciana está de volta comigo para me dar detalhes desta prisão. Tudo bem, Lu? Boa tarde, seja bem-vinda. Ei, Everton, boa tarde para você, para todo mundo ligado no Brasil Urgente Minas, né? Nesta véspera de feriado, todo mundo trabalhando, né, Everton? Pelo menos aqui muita gente, hein, Lu? Exatamente. Mas, o Everton, a Polícia Militar fazia ontem à noite um patrulhamento de rotina no bairro Laranjeiras, em Betim. Então, a polícia avistou um suspeito de 22 anos. Com ele, a polícia acabou encontrando o quê? Droga e dinheiro. Com ele, Everton, a polícia encontrou mais de 40 pinos de cocaína, tá? Mais uma quantia em dinheiro. Então, a polícia ali conversando com ele, acabou tirando dele a seguinte informação. Em outro endereço, na cidade de Vespasiano, haveria um outro suspeito com mais droga e também arma. Claro, a polícia militar foi lá. Chegando lá, Everton, o homem acabou fugindo, pulou o muro, né, e fugiu para uma mata que tem lá próximo. Mas a polícia, claro, deu busca ali dentro dos cômodos, encontrou mais droga e até, Everton, uma metralhadora. Toda aquela mercadoria, enfim, todos aqueles produtos foram levados para a delegacia. O suspeito de 22 anos continua preso, o outro segue sendo procurado, não é, pelos militares. Mas aí, Everton, na hora que os militares chegaram à delegacia e foram ali contabilizar, não é, separar os materiais apreendidos na casa do homem, onde eles imaginavam que teria ali maconha num pacote, havia, na verdade, explosivos, viu, Everton? Então, os homens, além de droga, de metralhadora, também tinham explosivos guardados nessa casa lá em Vespasiano. Todo o material, então, por conta agora, né, da delegacia da Polícia Civil, lá de Vespasiano, e as investigações continuam para ver se outros comparsas estão envolvidos aí e se trata ou não de uma quadrilha, Everton. Certamente esses explosivos aí não eram para comemorar esse Réveillon que a gente vai passar agora nessa virada de 2018 para 1964. Né? Certamente não era para isso. Não. Uma metralhadora, Lu? Uma metralhadora. Mas ele gostava de guardar, de lembrança e tal. Gostava de assaltar um banquinho, hein, Lu? Será? Ostentar poder, né, Everton? Nessa história de tráfico de drogas, eles ostentam ali o poder coercitivo ali no caso das armas, não é? Por isso a Polícia Militar está em cima, Polícia Civil também em cima para desarticular aí, caso seja uma quadrilha. A polícia acredita que sim, viu, Everton? Já que havia o quê? 2 endereços, né? Um lá em Betim e o outro lá em Vespasiano, ou seja, mais pessoas envolvidas. Quer dizer que o rapaz só de 22 anos? 22 anos.
menos ali andando pelas ruas no bairro Laranjeiras, em Betim, não é? Betim, que inclusive a cidade natal aí de muitos dos nossos funcionários aqui na Band, né, Everton? Tem muita gente boa lá, tá? Mas, tem, a maioria. Mas a Polícia Militar não dá trégua, não, e a Polícia Militar está em cima, abordou esse suspeito e acabou encontrando, então, Everton, ele com arma, com droga, enfim, ele acabou levando para outra casa lá em Vespasiano. O outro suspeito, por enquanto, está foragido, mas a Polícia Militar, com certeza, já vai colocar as mãos nele e, pelo menos uma pessoa aí, né, no mundo do crime e que trouxe mais informações para a polícia impedir que outras ações criminosas possam ocorrer. Ah, certamente, uma conversa no pé do ouvido. Para isso que a gente torce. Sim, uma conversa no pé do ouvido da polícia com ele resolve e ele acaba contando mais detalhes. Obrigado, Lu, daqui a pouco eu volto com você. Ok. Aí da redação, a gente tá longe, tá bem longe, mas eu tô de olho. Daqui a pouco eu chamo a Lu lá na redação de novo. A polícia prendeu desta vez uma mulher, suspeita de roubar vários produtos em um supermercado. Isso aconteceu na manhã de hoje, no bairro Coração Eucarístico, na região nordeste da capital. De acordo com a Polícia Militar, ela foi presa em flagrante, saindo do supermercado sem pagar pelos produtos e foi abordada na tentativa de fuga em um carro com placa clonada. Então você está vendo as imagens aí, como é que é, André? Ah, então Coração Eucarístico eu errei aqui, é região noroeste. Então quer dizer que a menina era essa aí, né? Então ela foi lá no supermercado, roubou vários produtos, você está vendo ali, ó, eu estou vendo queijo, estou vendo ali Presto Barba, muito queijo, ela gostava de um queijinho. Presto Barba, o que mais tem ali, hein? Gosta de uma Nutelinha também, Nutella, tem um... O que é isso? Linguiça? Ah, não é linguiça. É uma faca, desculpa. Eu confundi uma linguiça com a faca, é um perigo. Porque na hora que você... enfim. Mas então ela estava se mandando com esses produtos. Aí os seguranças, vendo ela saindo sorrateiramente, o que os seguranças fizeram? Chamaram a polícia e aí pegaram a cidadã, né, fugindo com esse monte de produtos aí. Pelo visto, ela estava bem peludinha, né? Porque tá com muito Presto Barba ali no carrinho, né, Luciana? A Luciana não tá comigo nessa, daqui a pouco ela vai me falar. Você tá levando Presto Barba, não deve ser para passar no toucinho, né? Então ela tava... deixa quieto. Então é o seguinte, agora ela estava levando uma faca, aliás, um kit de faca, e fugindo num carro com placa clonada. Que certamente ela não sabia de nada, ela foi por engano, e aí ela deve ter dito que, eu tenho uma doença. De vez em quando eu surto e saio roubando. Mas enfim, muita coisa aí, a polícia tirando mais uma de circulação. É a peludinho. Continua a promoção do Brasil Gente Minas. Que beleza! Amanhã é Dia das Crianças, amanhã tem promoção, mas hoje também. Nós vamos presentear mais uma vez, mais um telespectador com mais uma cesta de cremosas e deliciosas trufas da Cacau Show. Que delícia! Olha aí na tela. Você tem a opção de comer todas ou de repente fazer outros pequenos pacotinhos e distribuir no Dia das Crianças. Aí você vai agradar a muita gente, porque as trufas são deliciosas e de quebra tem também mais R$60 em Divercards do Parque Guanabara. Olha que legal, amanhã você pode faturar hoje, buscar amanhã e de repente já correr pro parque, comer essas trufas todas. Que beleza, já imaginou que final de semana legal? Então, 997-727663, manda pra cá o seu nome, pode participar com o seu telefone, com o telefone do filho, da filha, do avô, da avó, da tia, do tio. Importante é que você não deixe de participar. No final desta edição, a gente conta aqui o nome do telespectador ou da telespectadora que vai faturar, que será presenteado pela Band com esta deliciosa cesta de trufas da Cacau Show. Isso daqui a pouco, portanto, fique ligado. Participe pelo Band Zap que está no canto alto da tela. Participe, fique ligado aí que no final do programa eu conto quem vai levar, ok? Vamos voltar para cá, eu vou falar do Corpo de Bombeiros. Antes eu queria mandar um abraço aqui pro coronel reformado do Corpo de Bombeiros, o Cláudio, vulgo Cal para os íntimos, que é namorado da Luciana Viana, que está comigo aqui hoje. O Cal é namorado da Luciana, então vai um abraço pro Cal, que é um coronel reformado, dos mais competentes da história da corporação. E tenho dito,
Corpo de Bombeiros encontrou o corpo de um rapaz que saiu para pescar e desapareceu em uma represa na cidade de Indianópolis, na região do Triângulo Mineiro. De acordo com a corporação, o homem de 29 anos havia saído para pescar na madrugada da última terça-feira, mas não retornou para casa. A família, então, procurou os militares de Araguari, também no Triângulo Mineiro, informando sobre o desaparecimento e que ele poderia ter se afogado na represa. A família disse aos bombeiros que o rapaz foi pescar sozinho e sem colete salva-vidas. O barco em que ele estava foi encontrado na represa com o motor desligado. No local, os bombeiros informaram que a represa tem profundidade média de 15 metros, sem visibilidade e com bastante obstáculos. São troncos, são galhos. O corpo de Napoleão de Souza foi encontrado nesta manhã submerso na represa. A perícia esteve no local para identificação da vítima. Vou contar uma historinha para vocês rápida, bem rapidinha. Em 1977, o meu pai morreu exatamente da mesma forma. Saiu para pescar sozinho na canoa e tal. E aí depois a canoa foi encontrada, mas meu pai muito tempo depois. A história é muito parecida, me veio à memória agora contando para vocês essa história aí lá do Triângulo Mineiro. Deixa eu dar sequência aqui ao Brasil, gente, são 4 horas 16 minutos, 4h16. Para a alegria dos nossos colegas de imprensa que vieram cobrir o jogo do Cruzeiro contra o Corinthians ontem e que estavam na estrada seguindo para São Paulo, um acidente interdita a BR-381 em Betim, na Grande BH. Eu vou voltar para a redação. Vem cá, Lu, me conta aí. A Lu tem uns detalhes desse acidente. É um caminhão de leite que tombou. E há quanto tempo esse caminhão já está lá e há quanto tempo a rodovia está parada, hein, Lu? O Everton foi próximo ali da hora do almoço. Então, ao torcedor corintiano que veio para cá ontem, e os nossos colegas da imprensa também, né, que vieram para trabalhar e deixaram para retornar para São Paulo hoje, ali mais ou menos na hora do almoço, estão parados, viu, Everton? Já são 5 quilômetros de interdição no sentido São Paulo, ali na altura do bairro Citrolândia, tá? Fernão Dias, em Betim. Agora, os dois... O motorista e uma outra pessoa que estava com ele dentro do caminhão ficaram feridas, essas duas pessoas, mas sem ferimentos graves, tá, Everton? Já foram atendidos. Ele teria perdido o controle da direção, passou ali numa vala, o caminhão acabou tombando, viu, Everton? E ó, leite no asfalto. É preciso, então, perícia, é preciso retirar o caminhão do local, a carga de leite que está lá derramada. Então, vai demorar mais um pouco. Eu estou aqui de olho na Polícia Rodoviária Federal, no Twitter da Polícia Rodoviária Federal. Não há previsão de liberação da pista, não, viu, Everton? Já são 5 quilômetros de congestionamento. Caramba, Lu! É, Everton. Eles vão ter que ligar lá e avisar para os chefes, né? Para os familiares. Ó, tô aqui em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, agarrado aqui no trânsito, 5 quilômetros. A gente sabe, Lu, que muitos carros têm televisão. Tem gente que até assiste com o carro em movimento, mas com o carro parado, por causa do congestionamento, aliás, é por causa do travamento dessa rodovia aí, por causa desse acidente, muita gente está assistindo ao Brasil Gente dentro dos carros agora. Então, quer dizer que... o Lincoln está me dizendo aqui que tem gente que apaga a tela e vai só ouvindo o áudio do que está rolando na televisão, que é mais inteligente, né? E legal, né, Lincoln? Então é o seguinte, já está parada há mais de 5 horas, Lu? Não, são 5 quilômetros de congestionamento. Esse acidente foi no finzinho da manhã, ali na hora do almoço, tá? Então já são 5 quilômetros de congestionamento. Fernão Dias, bairro Citrolândia, em Betim, sentido São Paulo. E nós recebemos muitas reclamações de colegas nossos da imprensa, não é? Que estavam retornando aí para São Paulo. Vieram aqui ontem no Mineirão, enfim, cobrir aí a vitória do Cruzeiro, né, Everton? Sobre os corintianos, Copa do Brasil. Eu acho até que poderia ter saído mais gols ali no segundo tempo, apesar de não ser cruzeirense, mas poderiam ter saído mais gols ali, não, Everton? Ah, mas certamente. No segundo tempo? Certamente. Para garantir-lhe uma vantagem? O Cruzeiro jogou, vamos emendar, a gente vai falar de acidente, mas aí já que a Lu pegou o gancho... Infelizmente, nesse acidente ninguém ficou ferido, então dá pra gente falar de outra coisa. Pô, o Cruzeiro poderia ter feito ali pelo menos mais uns 2 golzinhos. Para garantir, né? Eu achei 1-0 pouco, porque não tem gol qualificado. 1-0 lá, ou qualquer vitória por uma diferença de 1 gol, isso vai para os penais, o que não é bom, embora eu reconheça que o Fábio é um baita de um pegador de pênaltis. Ô, Lu, já que a gente está falando de estradas, de acidentes, de caminhão de leite que tombou, de 381 travada, 5 pessoas ficaram feridas após um engavetamento na mesma
BR-381, Lu? Exatamente, Everton. Foi ontem à noite, tá? Finzinho de noite, início de madrugada, lá em Perdões, no sul de Minas. 2 carretas, 1 caminhão, 2 carros, 5 pessoas feridas, Everton. E a via ficou totalmente interditada, tá? Para o tráfego, nem sentido São Paulo, nem sentido Belo Horizonte. E essa interdição foi até ao meio-dia hoje. Tá? Porque teve que fazer reparos, né? Enfim, lá na fiação que existe lá, a concessionária que é responsável pelo trecho, então achou melhor interditar e fazer o trabalho ali o mais rápido possível para liberar a via. Mas, ó, quem precisou passar pela Fernão Dias, ali no sul de Minas, em Perdões, da noite de ontem para hoje, passou aperto, ficou parado ali na estrada, viu, Everton? Então, pista totalmente liberada agora, por volta de meio-dia, segundo a Polícia Rodoviária Federal. E lá, Everton, a polícia, enfim, a perícia, né, da Polícia Civil, investiga o que teria causado esse acidente, né? 2 caminhões, né? 2 carretas, 1 caminhão, 2 carros. Bom, se a gente pode falar, felizmente, ninguém perdeu a vida nesse acidente que a gente está relatando lá em Perdões e nem neste que ocorreu agora há pouco ali no bairro Citrolândia, em Betim, não é? Pessoas feridas e já socorridas. Eu não gosto e acho até uma certa uma grande irresponsabilidade de especular sobre qualquer acidente que a gente noticia aqui. Mas voltando ao acidente da carreta de carregada de leite, sim, que fecha a rodovia 381 nos 2 sentidos, aliás, nos 2 sentidos, não, sentido São Paulo. Sentido São Paulo, no final da manhã de hoje. Aí a primeira coisa que me vem à cabeça, uso do celular. Se distraiu, a carreta foi jogando para o lado e aí, pimba, tombou e deu no que deu. Eu estou dizendo só que isso veio à minha cabeça, mas pode ter sido uma falha mecânica e tal, por isso que é muito perigoso ficar especulando. Mas é o que veio à minha cabeça aqui, porque são muitos acidentes que a gente vem trazendo aqui nas últimas semanas, de carros que saíram da pista, por vezes acidentes mais graves, muitos deles com pouca gravidade, mas isso me veio à cabeça aqui agora, né, distrair olhando o celular ali e tal, vai saber se não é, As saídas de Belo Horizonte já estão movimentadas, motoristas deixando a capital para aproveitar o feriadão de Nossa Senhora Aparecida. Nas rodovias, atenção redobrada para evitar os acidentes. O movimento também é grande na rodoviária, que deve registrar aumento de 3% nas viagens, porque amanhã é feriado. Diogo Ramalho conta agora na tela da Band. Veja. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a operação tem como objetivo reduzir principalmente o índice de morte no trânsito. Zerar o número de acidentes eu acho pouco provável, mas se conseguirmos minimizar os riscos dos acidentes mais graves, com certeza nós diminuímos aí o número de vítimas, tanto de ferimentos quanto de mortes, que é o nosso principal foco. Intensificamos o policiamento com a utilização do efetivo administrativo, do efetivo de policiais de outros estados, utilizando radares, etilômetros, posicionamento estratégico de viaturas, aumentando o número de rondas, tudo isso visando a proporcionar uma maior segurança aos motoristas, para coibir abusos e para prestar apoio a algum motorista que necessite no decorrer do feriado. No último feriado prolongado, que foi do dia 7 de setembro, a PRF registrou 101 acidentes, 144 feridos e 8 mortes. A estimativa é de que neste feriado, 1 milhão de veículos passe pela rodovia Fernão Dias, no trecho que liga Belo Horizonte a São Paulo. Bastaram alguns minutos para que nossa equipe registrasse vários flagrantes. Faróis desligados, motoristas transitando pelo acostamento da rodovia. Este motociclista, quando percebeu que estava sendo filmado, tentou voltar para a via, não conseguiu e decidiu sair da pista. Sem contar o caminhoneiro, que ao ver a câmera, resolveu colocar o cinto de segurança. Imprudências que colocam em risco a própria vida e a dos outros, causando insegurança em quem vai pegar a estrada. Dá medo de pegar a estrada em véspera de feriado? Muito. Por quê? Trânsito cheio. Muita imprudência. O cara não pode sair de casa sem uma prevenção, às vezes uma manutenção adequada, um risco de você ter que parar na estrada, arcar com a despesa que não está sendo esperada no momento. E muitas das vezes ele coloca a família em risco, viaja sem dinheiro, sem condição, às vezes não abastece o carro, cria uma pane no meio de uma BR. Eu
parto do princípio que a gente tem que fazer uma direção defensiva, né? Prestar muita atenção para que quem está ao nosso redor não invada nossa área, e a gente faz essa direção defensiva para amenizar. Mas com certeza dá um pouco de medo, sim. Qual o tipo de prevenção que o motorista deve ter em mente antes de pegar a estrada? O que ele deve fazer para prevenir? Uma boa revisão no veículo, no decorrer da viagem lembrar de acender os faróis baixos, não vale o farol de neblina ou o farolete, é o farol baixo. Planejar muito bem suas ultrapassagens, só realizá-las com segurança em locais que a manobra seja permitida, não abusar da velocidade, porque infelizmente nos feriados prolongados o número de infrações por excesso de velocidade e por ultrapassagens devidas aumenta bastante. Então, e essas duas infrações são as principais causadoras das colisões frontais, que são os acidentes mais graves que nós atendemos no nosso dia a dia. Outra medida da polícia é restringir o fluxo de alguns tipos de caminhões durante o período do feriado prolongado. Não podem transitar hoje de 16 às 22, amanhã de 6 ao meio-dia e no domingo de 16 às 22 naquelas rodovias que não são duplicadas. Ou seja, então esses veículos maiores são retirados de circulação para que nós consigamos uma maior fluidez no trânsito face ao aumento no número de veículos em decorrência do feriado. Mas tem também quem não quer viajar de carro ou por algum motivo prefira ir de ônibus. A rodoviária de BH deve ter um aumento de 3% de público em relação ao mesmo período do ano passado. Mais de 163 mil pessoas devem passar pelo local. De acordo com a administração do terminal rodoviário da capital, os destinos mais procurados continuam sendo o litoral e as cidades históricas. Tô indo pra Vitória. Pegar uma praia? Vou lá aproveitar, ver a família, né? E dar uma descansadinha no feriado. Tô indo pra Ouro Preto. Eu tô indo pra lá passear. É cidade muito boa lá, muito turista lá. E lá minhas informações que eu tenho recebido é muito bom lá. Eu estava falando com a Lu aqui agora, enquanto a gente acompanhava essa matéria do Ramalho, mostrando as pessoas saindo de viagem e tal, feriado amanhã. E a Lu me lembrava que a meteorologia prevê chuva para o final de semana. Sendo assim, vai pegar a estrada, se o pneu tá careca, igual a cabeça do Espiridião a mim, você vai lá e troca o pneu, porque pneu careca é perigoso. E aí você olha os freios do seu carro, verifica óleo de motor, tem óleo de freio também que é importante você verificar. Palhetas para limpar o para-brisa, outra coisa que muita gente esquece e quando a chuva começa, ai que porcaria que tá essa palheta. Palheta para para-brisa, isso não dura mais que 6 meses não. Aí é baratinho, vende no sinal e até que não é ruim essa xing-ling não. Então é o seguinte, troca, cuida do carro, muita atenção para que a gente não tenha que chegar aqui na segunda-feira e noticiar um monte de acidentes, né? Porque a gente já está assustado com um alto número de acidentes na temporada. No ano de 2018. Então, se você vai pegar a estrada, muito cuidado, principalmente se a sua família estiver dentro do carro. Aí é cuidado redobrado, pega o celular, enfia o celular em qualquer lugar, menos na mão, para você não ficar mexendo nessa porcaria enquanto dirige, porque é perigoso. E aí, uma olhadinha que você der para uma mensagem no celular, o caminhão de leite pode tombar. Um adolescente morreu atropelado por um trem na cidade de Betim, na Grande BH. Vou voltar a falar com a Luciana Viana, que eu esqueci de agradecer no bloco anterior, mas enfim, para mim falar detalhes desse caso. Agora, Luciana, atropelada por um trem, o que aconteceu? Everton, lá em Betim de novo aqui no nosso noticiário. Ô Everton, me dê licença um instantinho só para eu informar para os torcedores do Corinthians que estão parados lá nesse congestionamento de 5 quilômetros e também os nossos colegas da imprensa, a Polícia Rodoviária Federal acaba de liberar uma faixa, tá? Bom. Então, uma faixa da Fernão Dias, sentido São Paulo, ali na altura de Betim, uma faixa liberada, mas o congestionamento, claro, continua, né? Uma faixa apenas, mas já é uma boa notícia dentro que a gente trouxe agora há pouco desse tombamento aí, desse caminhão. O Everton, esse garoto de 15 anos que acabou morrendo, ele estava com um grupo de amigos ali, né, perto dos trilhos, e então passou o trem. O Everton, ele foi para encostar, ele quis viver ali uma adrenalina, uma aventura, e queria encostar a mão ali no último vagão do trem. Mas ele acabou perdendo
o equilíbrio e foi atropelado justamente por este último vagão. O Everton, o atropelamento foi muito sério, foi muito violento. Ele teve o braço esquerdo amputado, a perna esquerda também amputada, perdeu muito sangue. Bombeiros, SAMU tentaram de tudo para reanimá-lo ali, fazer aquele socorro, mas ele não resistiu aos ferimentos, Everton. E esse jovem, esse garoto de 15 anos que estava ali com os amigos brincando, né? Mas não é o tipo de brincadeira indicada, não é isso? É muito perigoso, ali não é local de brincar, muito menos de atravessar e querer encostar no trem que está passando ali, não é? Enfim, numa velocidade que, independentemente de qualquer que seja, é perigoso o atropelamento e foi o que acabou acontecendo com ele. Então, infelizmente, esse menino, esse garoto de 15 anos, perdeu a vida hoje, viu, Everton, lá em Betim. Que tragédia, hein? Sim, muito triste. O maquinista em estado de choque, ficou muito chateado, muito triste, em estado de choque, disse que não viu, porque foi lá no último vagão, ele não viu esse atropelamento. Então, o maquinista ficou muito chocado com essa história. A empresa responsável lá pelo trem falou que vai prestar aí, enfim, tudo que for necessário para a família, né, para a perícia da Polícia Civil também, todas as investigações e todo o apoio possível. E fica aqui o alerta, não é, Everton? Nada de brincar nessa área. A linha de trem é para o trem passar ali, não é para brincar, para querer viver ali uma aventura, uma adrenalina, não é? Um grupo ali de amigos, ele querendo brincar, encostar a mão no último vagão do trem, foi o que os próprios amigos dele relataram para a polícia depois, viu, Everton? Um momento de vacilo, um momento de bobeira e um menino de 15 anos, um adolescente de 15 anos, não está mais entre nós. Eu fico pensando aqui, a família receber essa notícia, né? Sim. A dor da família recebendo a notícia e sabendo que só dependia dele para evitar o problema. Muito triste. Lu, obrigado, Lu. Ok. Daqui a pouco você volta comigo, então. Sim. Só reforçando aqui, pessoal, uma pista liberada na 381, sentido São Paulo, hein? A carreta de leite lá que acabou tombando, a pista ficou interditada sentido São Paulo, e aí uma faixa liberada, daqui a pouco a Lu está ali atenta, daqui a pouco, caso a polícia informe que outras faixas foram liberadas, a gente repassa para vocês. Um rápido intervalo, não mude de canal, daqui a pouco, na volta, a gente vai atualizar aquele caso muito triste de uma criança de 6 anos que foi a única sobrevivente de um acidente que matou o resto da família. Isso aconteceu no Triângulo Mineiro. Confira um trecho. Quando eu olhei, eu vi um corpo estirado lá, achando que era um boneco. Logo eu parei o guindaste, que eu mexo com guindaste, parei e fui até lá ao local para confirmar se era um boneco ou se era uma criança. Quando eu cheguei lá e deparei com a criança. Pus a mão nele, muito gelado, os pés meio roxos, as mãos brancas. E eu falei com ele, oi. Ele abriu os olhos, chovendo, não estava chovendo muito forte, mas estava chovendo. Ele de bruços para cima, muita água caindo, com os bracinhos cruzados. E logo ele sentou-se, cruzou as pernas e as mãozinhas, os braços. Bateu a emoção, eu me abracei com ele, ele me abraçou e eu chorei muito com ele. Muito bem, estamos de volta, Brasil, gente, Minas, na tela da Band, 4h37. Lembrando que amanhã, sexta-feira, voltam as propagandas políticas. E aí o programa começando 4h15 e seguindo até às 5h15, ok? Portanto, a partir de amanhã, 4h15 da tarde. Deixa eu chamar a Luciana Viana, lá da redação, porque a Polícia Rodoviária Federal acaba de liberar o trecho, é isso, Lu? Exatamente, Everton. Boa notícia, não é? Nesta tarde de quinta-feira, véspera de feriado prolongado, muita gente já se preparando para pegar a estrada. E você que vai pegar a Fernão Dias, sentido São Paulo, pista totalmente liberada ali no quilômetro 502, bairro Citrolândia, em Betim, onde no finzinho da manhã, início da tarde, um caminhão carregando leite acabou tombando ali. O motorista e o passageiro tiveram ferimentos leves e nem precisaram ser levados para o hospital não, viu, Everton? Então, trânsito liberado, 5 quilômetros de congestionamento, mas com o passar aí, enfim, dos minutos, das horas, o trânsito volta a fluir normalmente. Ó, boa viagem para todo mundo. Aproveitem o fim de semana prolongado junto à família, os amigos, não é isso? Boa viagem. Exatamente, boa viagem. Vai na paz, vai na fé, devagar, com cuidado. Vem cá. Eu vou contar para vocês agora sobre aquela história daquela criança de 6 anos que foi encontrada às margens da rodovia após o acidente. A família
foi enterrada, né, na cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Nossa equipe voltou ao local onde o carro capotou e conversou com o motorista que encontrou a criança na estrada. Prepare o seu coração, porque a história é emocionante. Veja. Essa é a última foto da família publicada na rede social, já em Rio Quente, em Goiás. O casal e os 2 filhos saíram um dia antes de Campinas, no interior de São Paulo, onde moravam, para comemorar o aniversário de 35 anos da pastora Belkis Monari, na região de Caldas Novas. Mas a viagem de volta foi interrompida por um acidente. Durante todo o final de semana de folga na cidade turística, a família manteve contato com os amigos pelo celular. A preocupação começou a aumentar depois que eles deixaram de responder as mensagens no dia de voltar para casa. A preocupação aumentou ainda mais porque no domingo o Alessandro não apareceu para celebrar um culto na igreja onde ele é pastor em Campinas. A família então se dirigiu a Araguari, Minas Gerais, que é caminho de Caldas Novas, para iniciar as buscas pelo carro da família. Com a ajuda do Corpo de Bombeiros e a concessionária que administra a rodovia, eles buscaram imagens do circuito de câmeras e inclusive o uso de drones para rastrear toda essa área. O carro, na verdade, só foi encontrado depois que um motorista que passava por aqui percebeu a presença de uma criança em cima desse monte de massa asfáltica. Ele parou e foi conferir o que aconteceu. Quando eu olhei, eu vi um corpo estirado lá, achando que era um boneco. Logo eu parei o guindaste, que eu mexo com guindaste, parei e fui até lá ao local para confirmar se era um boneco ou se era uma criança. Quando eu cheguei lá e deparei com a criança. Pus a mão nele, muito gelado, os pés meio roxos, as mãos brancas. E eu falei com ele, oi. Ele abriu os olhos, chovendo, não estava chovendo muito forte, mas estava chovendo. Ele de bruços para cima, muita água caindo, com os bracinhos cruzados. E logo ele sentou-se, cruzou as pernas e as mãozinhas, os braços. Bateu a emoção, eu me abracei com ele me abraçou e eu chorei muito com ele. Aí eu tentei acalmar, manter a calma para ele ficar tranquilo também. Aí conversei com ele, eu digo, não chora, você já é um homem, você não pode chorar. O tio está chorando de felicidade, porque encontrei você. Esse vídeo foi feito instantes depois que a criança de 6 anos foi encontrada. Pois é, ele mora onde? Ele mora em Araguari? Não. Mora ali no Porto Alegre, na fazenda? Não sei. Você não sabe onde você mora? É. Foi o menino que indicou o local onde o carro da família havia caído. Uma vala de 3 metros de profundidade na lateral da pista. Segundo esse bombeiro que participou do resgate, marido, mulher e o filho de 8 anos morreram na hora. A criança que sobreviveu ficou 2 dias sem água e sem alimento ao lado dos corpos. De imediato, ela foi avaliada, monitorada pela equipe médica e encaminhada ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. As demais equipes que permaneceram na cena fizeram a abordagem das demais vítimas do interior do veículo, sendo constatado que as demais 3 vítimas, sendo um casal e o filho mais velho, encontravam-se em óbito no interior do veículo. As investigações da Polícia Civil de Araguari vão revelar o que provocou o acidente. Essas fotos tiradas por um motorista que passou pelo local no dia que a família desapareceu mostram um segundo carro que pode estar envolvido no acidente. Nossa produção localizou a motorista do carro, que se negou a falar com a gente por telefone. Alô? Preciso falar com a Estefânia. É Ricardo Bagnetti que está falando, a gente está acompanhando as investigações do acidente na rodovia entre Araguari e Uberlândia. Você pode falar comigo, por favor? Você fala da onde? A gente está acompanhando as investigações e a gente tem essa informação que você seria a motorista que estava no outro carro que pode estar envolvido no acidente. Você confirma essa informação? Ela desligou. Bom, agradecimento especial à equipe de Campinas aí que fez esse brilhante trabalho. A história, não é do Triângulo, desculpa, não sei de onde eu tirei Campinas, a família de Campinas, desculpa. Família de Campinas, na verdade, o acidente ocorrido no Triângulo, a nossa equipe do Triângulo fez esse trabalho, aliás, muito bem feito, parabéns. A história é de cortar o coração.
Eu adotaria esse menino agora, buscaria agora. Mas a gente sabe que as coisas não funcionam assim, né? Porque tem outros parentes, obviamente que a família vai acolher, mas é de cortar o coração mesmo, né? E aí a gente estava até conversando com a Lu aqui agora, no momento em que nós noticiamos, põe a Lu comigo aqui, vem cá, muda aqui, põe a Lu comigo aqui. A gente estava conversando agora, Lu, falando do seguinte, o acidente aconteceu no domingo. Isso. Né? Sobre o tempo, né, Lu? Pelo estado que a criança foi encontrada, ela pode ter ficado ali, ela estava muito desidratada, segundo o rapaz que encontrou, ela pode ter ficado ali por muito tempo, né, Lu? Exatamente, nós falávamos sobre isso, não é, Everton? Entramos aqui na terça-feira, dentro do Brasil Urgente Minas. A criança havia sido encontrada no finzinho da manhã, né, daquela terça-feira. E a gente aqui questionava se esse acidente foi na madrugada de sábado ou na manhã de domingo. Pelo menos há 2 dias essa criança estava ali, passando fome, sede, frio, sol e sozinha, não é, Everton? Correndo todo tipo de perigo, de risco. Então foi um guerreirinho, um heróizinho que, enfim, é o único sobrevivente. A gente torce para que o coraçãozinho dele seja confortado, né? Tem aquelas fases, não é, Everton? Até que ele entenda que nunca mais vai ver os pais, nunca mais vai ver o irmãozinho. Então é uma criança que agora deve receber todo o amor, todo o carinho, não deve esconder dele a verdade, não é? Tem que explicar para ele, ó, papai e mamãe não vão voltar, seu irmãozinho também não, mas te amaram muito e você foi um herói. Tá aqui hoje, vai seguir com essa história. Everton, essa história, essa semana é realmente muito angustiante e nos comove, né? Só de falarmos nessa história, mas a gente torce realmente para que o coraçãozinho dele seja confortado aí, né, pelos bons espíritos, por Deus, pelo anjinho da guarda, por tudo de bom que há nesse mundo. Naturalmente a família vai acolher, né? Mas é de fato de cortar o coração, hein? Sim, nossa, o Everton. Essa imagem dele ali, a situação que ele foi encontrado, nossa, meu Deus do céu. O Everton, lembra? A gente tem que dar muito valor à vida mesmo, né? Nossa. Porque ela se perde tão rapidamente como aconteceu ali com a família, e de uma família de 4 pessoas, né? Ficou só esse menino aí de 5, 6 anos. 6 anos. 6 anos, né? É de cortar o coração. Eu adotaria, buscaria agora, mas a gente sabe que a família vai dar carinho e atenção para o resto da vida. Diga, Lu. Everton, rapidamente, na terça-feira a gente ainda falava que o que teria causado esse acidente, não é? Enfim, informações preliminares. Será que outro carro se envolveu ali ou não? O que teria acontecido? A gente já sabe que um segundo carro, não é? Já há informações, um segundo carro teria se envolvido sim num acidente com o carro da família do garotinho, não é? 3 mulheres estariam em um outro carro branco, que inclusive foi resgatado ali, né? Essas mulheres receberam o socorro ali, enfim, de pessoas que passavam ali pelo local. Então, a perícia da Polícia Civil está investigando e em breve a gente deve trazer realmente o que causou esse acidente, de que forma aconteceu tudo isso. O que chama a atenção é que se as mulheres estão de fato ligadas ao acidente, foram envolvidas no acidente, chama a atenção elas não contarem, né? Que um outro carro foi envolvido no acidente conosco, esse carro caiu na mata, né? E aí, quando o repórter fez contato, vocês notaram que ele começou a fazer as perguntas e até que no momento da ligação, a ligação cai. Ou seja, parece que a pessoa de fato desligou, lamentavelmente. Já eu volto com você, Luciana. São 4h47. Atenção! Continua a promoção no Brasil Urgente Minas. A gente vai presentear você que está aí do outro lado com uma cesta de trufas deliciosas da Cacau Show. Olha as imagens mostrando aí. São 150 trufas para você. Fácil para você participar. É só mandar uma mensagem para o 997727663. Você vai mandar uma mensagem com o seu nome ou com o nome de quem você quer que ganhe o prêmio, que ganhe o presente, porque é um presente da Band para você. Você vai mandar para o 997727663. Everton, eu posso participar no meu telefone, no telefone do meu filho, da minha filha, do meu marido, da minha mãe, do meu pai? Pode ficar à vontade. Quanto mais mensagens e mais números de telefones vocês mandarem para cá, as chances são muito maiores de vocês faturarem, então, esta cesta de deliciosas trufas da Cacau Show e mais
R$60 em Divercards do Parque Guanabara para brincar com a criançada no parque mais tradicional de Belo Horizonte. Daqui a pouco, na volta do intervalo, eu conto o nome do presenteado, ok? É um rápido intervalo, é lá e cá rapidinho. Não saia daí, já já a gente volta para a reta final do Brasil, gente. Até já! Muito bem, estamos de volta, Brasil, gente, Minas, na reta final nesta quinta-feira, mais uma vez destacando que amanhã o programa começa às 4h15 e vai até às 5h15, a partir de amanhã, durante todo o período eleitoral, até o malfadado segundo turno acabar. Bom, vamos seguir aqui com o nosso Brasil, gente. Os shoppings da capital esperam um aumento de 5% nas vendas neste Dia das Crianças. A alta deve ser puxada principalmente por brinquedos, vestuário e calçados. Igor Calian conta, veja. A Ana Beatriz esperou ansiosa na fila do pacote para pegar o presente. E olha só como ela ficou feliz com a boneca que ganhou. Eu já vi vários vídeos no YouTube com ela e eu tive vontade de comprar. E você gosta do Dia das Crianças? Gosto muito. Muito? Uhum. Mas por que você gosta do Dia das Crianças? Porque é um dia que comemora o Dia das Crianças, com todas as crianças a gente ganha presente. E por aqui os meninos não têm dúvidas na hora de falar o que querem de presente. O carrinho. Carrinho! E os pais devem gastar mais neste Dia das Crianças. É o que mostra uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Shopping Centers. A expectativa é de alta de 5% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. O gerente desta loja contratou 20 funcionários extras só para o Dia das Crianças. A venda já teve um crescimento considerável desde o último final de semana e a projeção da gente ter um crescimento até satisfatório em relação ao mesmo período do ano passado. A Adriana é gerente desta loja de roupas infantis. Espera um crescimento ainda maior, de até 10% nas vendas. Até um evento vai ser realizado na loja para chamar a atenção das crianças. A gente vai fazer uma decoração mais lúdica para as crianças e aí vai ter as tatuagens para fazer nas crianças e vai ter a mesa de guloseimas. Se as lojas atraem os filhos, são os pais que pagam a conta. Mas numa data como esta, para muita gente, tirar um dinheirinho a mais do bolso tem suas recompensas. Como ele vai fazer 4 anos agora em dezembro, já estou fazendo presente das crianças. Quando chega em dezembro, já ganha outro. Não pode deixar passar batido, né? Tem que ter um agrado. Eles merecem, né? Ah, mas merece mesmo. Filha, é bom demais. Ainda bem que a minha esposa está esperando 5 lá. Olha aqui, agora eu te faço um convite. Dia 18 de outubro, a TV Band Minas abre a sequência de debates do segundo turno com os candidatos ao governo do estado. Você pode participar nos enviando perguntas. Como é que você vai fazer? O que você gostaria de saber sobre as propostas de Antônio Anastasia e Romeu Zema? Você pode falar sobre qualquer tema. Basta nos enviar sua dúvida pelo Bandzap 31997727663. As melhores perguntas serão selecionadas e feitas aos candidatos durante o debate. Participe, participe! Deixa eu contar aqui quem ganhou a cesta de trufas. Mostra a cesta de novo aí, porque vale a pena. A Luciana estava me contando que a ganhadora de ontem esteve aqui hoje para buscar, mas era um sorriso, um largo sorriso de aeromoça e ela levou esta maravilha dessa cesta da Cacau Show. Então é o seguinte, hoje a ganhadora é a Cirleia Nobre. Ela é Nobre de Jesus. Cirleia Nobre de Jesus. Essa é abençoada, hein? Final de telefone 0580, final 0580. A ganhadora de hoje, nossa produção vai entrar em contato e amanhã tem mais. Amanhã tem mais cestas. Ah, cestas não, que é só uma. Mais cesta aqui no nosso Brasil, gente, Minas. Quem é que tá comigo lá? É o Datenão? É o da Joel da Atena, então, da Ateninha. Joel da Atena agora na tela da Band, notícias de São Paulo e do Brasil em destaque. Amanhã às 4h15 da tarde estaremos de volta com mais uma edição do Brasil Gente. Um abraço, tchau, pessoal.